Olá, meus queridos, sejam bem-vindos diretamente de Dois Córregos, interior de São Paulo. Peço licença para falar com você. Vamos então ao e-mail dela, que diz assim: Olá, André, tudo bem? Tudo? Bom, vou resumir um pouco do assunto em questão. Tive um relacionamento conturbado, que na verdade não costumo chamar de relacionamento, e sim de rolo. Conheci uma pessoa pela internet, marcamos um encontro e começamos a nos relacionar. Desde então, foram muitas farras, bebidas, pancadões. Só no pancadão, bem. Brigas, etc. Mesmo assim, acreditava que era o homem perfeito para o resto dos meus dias. Entre muitas idas e vindas, fiquei grávida. Quando falei da notícia para ele, a resposta foi: Você tem certeza que quer esse filho? As coisas estão muito difíceis para criar um filho. Então respondi: Sim, vou ter esse filho com você ou sem você. Passaram-se alguns dias e ele me liga e diz: Vamos tentar. Eu, cega pela paixão, não enxergava o óbvio. A paixão faz isso, minha querida. Aliás, tenhamos consciência disso, gente. Por isso que a gente tem que perceber se estamos tomados pela paixão. Assim como a gente tem que saber identificar a carência. Ai, André, mas como que identifica? Gente, a gente tem que desenvolver técnicas. Por exemplo, estamos em 2020, exatamente 20 anos atrás, eu tive síndrome do pânico. Justamente porque era a primeira vez que eu estava tendo, eu não conseguia identificar que já vinha acontecendo alguns sinais antes. Como eu não percebi esses sinais antes, como por exemplo, ansiedade extrema, mãos trêmulas, perda do sono, mas eram fatos que aconteciam assim, esporadicamente e não todos ao mesmo tempo, né? Uma sensação de angústia. Então, mas eram fatos que aconteciam intercaladamente e esporadicamente. Só que aí isso foi somando, pum, aí veio a crise. E quando ela veio, Ave Maria, não desejo nem o pior inimigo. É horrível. Só que aí o que acontece? Quando você passa por isso, como aconteceu comigo, por exemplo, depois, quando você percebe esses sinais, você já fala, opa. Então você consegue já identificar isso antes. Isso eu estou dando exemplo de uma situação psíquica, como que é a questão da síndrome do pânico, que é horrorosa, horrível. Mas a carência, por exemplo, a gente pode aprender a identificar carência. Sabe aquela coisa? Quando você tá, por exemplo, começou a conhecer alguém, tá? Sei lá, veio alguém aqui no seu celular, mandou lá um direct no seu Instagram. Aí você vê, você fala, ai, nossa, que interessante. Ai, que bonitinho. Ou que bonitinha, né? Ai, que bonitinho. Aí a pessoa puxa papo com você, então, lá no direct, você vai ver o perfil dela, não sei o quê. Você troca 3, 4 palavras, você já está imaginando você namorando a pessoa. Vocês trocaram 3, 4 frases, você já se imagina namorando a pessoa. É a visão que já vem na sua cabeça. Carência está no nível hard. Então, você está vendo? A gente aprende a identificar. Gente, como qualquer outro ser humano, também estou sujeito à carência. Só que hoje eu identifico e eu dou risada. Eu dou risada quando eu percebo. Isso já aconteceu comigo já. Troquei 3, 4 frases com uma pessoa ali no direct, por exemplo. Já me imagino namorando. Já me imagino lá namorando o cara. Não sei. Opa! Não, pera lá. Sério, eu falo comigo. Sério, André? Não. É sério? Ixi, bem carência, hein? E eu me zoo. A gente tem que aprender a se zoar, a gente tem que aprender a se conhecer. E quando a gente se conhece, então a gente... Opa!
reconheci que tem alguma coisa aqui. Então, vamos reduzir as expectativas aqui, porque isso aqui se chama carência. O mesmo vale para a paixão. Então, eu identifico, nossa, as coisas estão, meu Deus do céu, ai, aquele fogo, aquela coisa, nunca encontrei alguém assim. Paixão. E a paixão nos cega. Então, quando você identifica, você começa, Lelê! Deixa eu começar a olhar a pessoa como ela realmente é e não a partir desse fogo que está subindo em mim. Subindo não, esse fogo está trepando em mim. Então, a gente começa a identificar. Quando a gente identifica, a gente vai ficar menos cego, menos irracional, porque você sabe que a paixão nos deixa irracional. Então, eu cega pela paixão, não enxergava o óbvio. Ele não me amava. Daí combinamos de eu ir para a casa dele de vez. Mas a insegurança, a liberdade que ele tinha, que não mudou nada, e alguns pontos que ele frisou ao entrar na casa dele, só conseguimos ficar juntos por mais 1 ano. As coisas não iam nada bem e decidi ir embora. Porém, ele viajava para ir me ver, mas nunca me deu a certeza do que queria. Quando falava de casamento, ele fugia. Tomei uma decisão e falei com ele: não quero mais te ver, pois você não me passa a segurança que eu preciso. Ele aceitou numa boa. Mesmo assim, nos comunicávamos todos os dias, de manhã, à tarde, à noite, até mesmo por causa do nosso filho. Então, de repente, ela colocou de repente, não é? Com caps lock. De repente, ele ficou indiferente comigo. E eu, sem entender, me perguntava o motivo. Daí, um certo dia, ele me disse que tinha excluído a conta do Facebook dele. Já conseguiram captar o que aconteceu? Eu já. Bom, posso estar errado, né? Posso morder minha língua. Mas tem outra na história, bem. De repente fica diferente. Exclui a conta do Facebook. Conheceu outra. E agora tá todo encantadinho com a outra. Isso aqui é batata, bem. Disse que tinha excluído a conta do Facebook dele. O que eu achei estranho, já que ele tinha nossas fotos. Olha lá. Inclusive, se comunicava com o filho pelo Face. Perguntava se ele estava com uma mulher. Você que perguntava, né? E só tinha o silêncio dele. E o silêncio é a resposta. Perguntou se ele está com alguém e ele fica quieto. Nossa, tá gritando com megafone. Nossa, bem. Berrando. Passado alguns meses, descobri nas opções de amizades, quando chega lá a sugestão de amizade, né? No Facebook, fotos de ambos, fulano e beltrano casados. Não falei? Tô falando, meu povo. Foi um choque para mim. Não sei explicar o que senti no momento, mas posso garantir que desde então morreram a confiança e a amizade. Hoje nossa comunicação é mínima. Deixei claro que não o privarei de falar com o filho quando quiser ligar, mas nem isso ele faz questão. Sabe por quê que ele não faz questão? Porque isso acontece com muitas pessoas. Hoje nós vivemos numa era em que a separação é a coisa mais comum. Eu não estou aqui criticando ou dizendo que isso é errado, tá? Porém, as pessoas precisam entender, ok, temos todo o direito de nos separar, mas eu não posso abdicar do meu papel de pai. A criança não é um objeto que deva ser descartado. Porque hoje as pessoas colocam a outra pessoa como prioridade e ninguém deveria ser mais prioridade do que os filhos. Ninguém. Uma mulher não deveria colocar um homem como prioridade e aí esquecer do filho porque o maridinho dela agora tem ciúmes
E nenhum homem deveria colocar uma mulher como prioridade e agora ela fica com um ciúminho do seu contato, né? Porque você tem que falar com a mãe do seu filho, você quer ver o seu filho e isso é inevitável, você vai ter um contato com a mãe do seu filho quando você for ter um contato com o seu filho, nem que seja rápido, mas você vai ter um contato. E aí outra pessoa fica com ciúminho e te proíbe. E aí em nome então dessa paixão avassaladora que agora chegou na sua vida, você inclusive abandona seu filho. Tá errado. Não tá certo. As pessoas deveriam pensar isso antes de ter filho, então. Depois eu quero seguir minha vida. Não deu certo o seu relacionamento. Você é pai, filho. Você é pai. E deveria ser por toda a vida. E bancar o papel. Não assumiu ali? Eu fiz um filho, não fiz? Então eu tenho que bancar agora o papel de pai. Mas não é isso que a gente vê. As crianças ficam como brinquedos que são descartados na caixa de brinquedo. Não é assim? Quando a gente é criança, a gente ganha um brinquedo, fica super empolgado com ele e depois a gente descarta na caixa de brinquedo porque perdeu a graça. Agora, minha querida, isso aqui é o recado que eu acho que esse e-mail traz para a gente refletir sobre essa questão de não colocar ninguém como prioridade na frente dos filhos. Se a pessoa tem ciúminho, você deixa bem claro que o seu filho é sua prioridade. E que você não vai deixar de ver o seu filho por causa do ciúminho, então que a pessoa vai ter que controlar aquele ciúme, porque senão não vai dar certo. Beleza. Isso aqui eu acho que a gente tira desse e-mail. Agora, minha querida, eu não sei porque você ficou tão estarrecida desse jeito. Porque veja bem, meu amor, você disse assim, tomei uma decisão e falei com ele, não quero mais te ver. Você não me passa a segurança que eu preciso. Ele aceitou numa boa. Então eu não sei por que agora você tá tão estarrecida assim. Isso que às vezes eu não entendo. A gente toma uma decisão diante da outra pessoa, porque a gente chega na conclusão de que aquela pessoa não está nos oferecendo o que a gente merece, o que é nosso por direito. Ou seja, eu tenho o direito de amar e ser amado. Se isso não está acontecendo, eu tenho o direito também de cair fora. Então eu chego, falo isso para a pessoa, caio fora, não é? A pessoa aceita numa boa, por quê? Porque provavelmente ele não tinha o sentimento, o que não diminui você em nada, tá? Mas ele não tinha um sentimento suficiente, estava com você mais por causa dessa obrigação, porque, né? Eu engravidei, então agora eu tenho que assumir, então vem morar aqui, mas não quis mudar a vida dele, horário, as liberdades dele. Então, você não ficou contente com isso, lógico. Aí você cai fora, e aí então você cai fora, mas é um cair fora meio de uma maneira de fazer jogo. Que é o que um monte de gente aconselha aqui no YouTube, né? Fazer os joguinhos. Se afaste. Mostre que você é poderosa. Meu bem, eu tenho que mostrar que eu sou poderosa quando eu agir de acordo com aquilo que eu sei que é pra mim. De acordo com que eu tô vivendo uma situação que eu não mereço, o que eu mereço é alguém que queira estar comigo. Então, eu tomo a postura e eu banco isso. Porque eu sei que isso não é pra mim. Então eu tomo a postura, mas não é uma postura de fachada. Eu realmente quero isso, por mais doloroso que seja. Ao invés de eu me afastar, acreditando que amanhã, então... Não, porque a gente mantém contato, então amanhã ele vai voltar a gostar de mim, amanhã ele vai perceber a besteira que ele fez, amanhã... Não vai rolar, gente. É o tipo de coisa que vai dar BO. Então não pode desenvolver esse tipo de pensamento fantasioso. Devido a tudo que passei, hoje tenho trauma de relacionamentos e não confio nos homens. Quando alguém tenta se aproximar, não permito. Como proceder com relação a esse medo? Percebendo, minha querida, que este caso foi um caso e você não pode fechar a sua vida por causa de uma situação que aconteceu. Já pensou se nós fechássemos a porta profissional porque um emprego não deu certo na nossa vida? Nossa, seria cômodo, né?
Ai, gente, eu não dei certo naquele emprego, aquele emprego foi horrível para mim, então eu fiquei muito traumatizado, eu não quero mais trabalhar. Nós fazemos isso? A gente não faz porque a gente sabe que a gente tem que trabalhar, a gente tem necessidade, a gente quer a independência do que ficar dependendo de alguém, do que ficar ali, não ter um dinheirinho para comprar nada. Então, lógico, a gente quer a nossa independência. Você fala, não, pera lá, eu quero ficar passando necessidade desse jeito, ô louco, sai fora. Então, quer dizer, cara, a gente bota o peito e vai. Tipo, não, aquele emprego foi aquele emprego, o outro vai ser outro e bola pra frente. Eu aprendi com aquele emprego ali, coisas que eu não posso fazer, atitudes que eu devo ficar mais esperto. E no nível emocional não é assim. O nível emocional a gente não vai, você entendeu? Não, vambora, entende? É outra situação, é outra pessoa, eu tiro a aprendizagem daquela ali e eu não vou me boicotar, não vou me fechar. A gente deveria seguir mais ou menos a linha de raciocínio. O dia que a gente entende isso, a gente para de projetar nos outros as frustrações anteriores. A gente para de projetar no presente as frustrações passadas. Inscreva-se, fico aqui aguardando a sua inscrição. Se você curtiu, dá o seu joinha. Lembrando a você que aqui na descrição do vídeo tem todas as informações sobre a gravação privada, que é compartilhada somente com você, sobre o treinamento emocional, que pode te ajudar muito, meu site, os livros, e-mail para contato, tá tudo aqui na descrição do vídeo. Muito obrigado, beijo no coração e, é claro, um forte abraço.